Tudo bom, senhor? Vamos tomar alguma alternativa? Nada, é uma gravação particular. Então a gente está aqui no Centro Social Urbano, no Maués, onde já funcionou várias atividades. Então o Centro Social Urbano, que eu conheço pelo Centro Social Urbano, Catequete de Santa Maria, porque eu tive a honra de morar aqui nos anos 70. Então esse centro aqui, ele era administrado por Madre Odila. Então ela, além do trabalho de catequização católica, ela também atuava na área de assistência social. Então para mim eu tenho uma saudade muito grande que deixou na minha memória e nunca mais vai sair. Porque esse prédio, ele também pertenceu ao Instituto do Açúcar e do Álcool. Então ele servia para depósito de açúcar, né? Na entre-safra ter estoque do açúcar e também do álcool. De forma que do lado de lá havia um tonel daqueles bem grandes de ferro. Nos anos 70 ainda existia. E por aqui havia muitas árvores. Aqui tinha uma árvore onde eu ficava no recreio da escola. Porque aqui nessa sala de aula, aqui era uma sala de aula onde eu aprendi o beabá, beobó. Na época, uma das minhas professoras que ficou na minha memória, a professora Solange Cavalcante, professora Miracilda. Então aqui nessa sala de aula aqui, olha o quadro, onde nos anos 70 eu tinha em média 10 anos de idade. Então aqui meu quadro ficou, é de cimento. Eu aprendi o beabá, beobó aqui. Então eu tenho essa saudade muito grande, essa gratidão a Deus, primeiramente, e também alguns antepassados, pessoas que viveram aqui nesse mundo e deixaram na história da minha cidade grandes serviços, relevantes serviços prestados nessa comunidade. Então eu até fizeram uma limpeza aqui, certamente há algum projeto para se fazer alguma atividade aqui. Então aqui nesse centro social urbano, aqui se realizava várias atividades social, né? Madre Odila, ela tinha muitos planos assim, de ajudar o povo. Era uma freira que teve a sua vida dedicada, né, a Cristo, né, a Maria, a Igreja Católica. Então ela aqui se guardava alguns materiais. Então ela tinha muitas ideias, ela era cheia de plano. Além de aqui nesse centro haver essa atividade de social, de ensinar corte e costura às pessoas, às mulheres, de também corte e costura, arte culinária, onde as mulheres aprendiam a fazer comidas, bordados, tricô. Então elas exerceram um papel subliminar, um papel ímpar aqui no bairro do Maués. Então aqui esse centro está assim de jeito, mas está limpo, lavado certamente agora há pouco. Então entre essas várias atividades que Madre Odila atuava aqui, ela incentivava as artes e também incentivava o teatro. Então aqui se funcionava uma espécie de teatro, né? As pessoas faziam representações, meus colegas, né? Representações escolares, coisas que nunca mais vou esquecer, não é? Então ela ocupava todo esse espaço, além de ter serviço de corneta, fazia aviso à comunidade de quando haveria algum evento, né? Aqui já a parte de trás, né? Então nessa área aqui, no tempo que eu tinha 10 anos, nessa área aqui havia umas grades de madeira, onde ela tinha parte de cozinha, e ela trabalhava muito assim com assistência social. Naquela época as dificuldades eram muito grandes, ela conseguia médicos para vir atender aqui uma vez por semana. Naquela época não havia esse posto médico como há hoje, né? Ela vinha para cuidar das pessoas, aí os médicos vinham, fazia consulta. Aqui ela trazia, inclusive, é muito bom lembrar que a Madre Odila vinha dos Estados Unidos, alimentos, né, mandados pela ONU para dar às pessoas como assistência social. Então, quando era no recreio, então tínhamos aqui um copo de leite reforçado, era tão gostoso que eu me lembro até hoje, tenho saudade. Um leite assim com aveia, ficava aquele grosso, né? E nós não tínhamos condições de fazermos fardas.
entre aquelas roupas que vinham dos Estados Unidos para doação aqui às pessoas humildes aqui da minha cidade, ela pegava aí na área de aula de corte e costura, ela pegava e fazia farda para nós, camisa, que ali ela botava um carimbo no bolso, e a tinta era aquela, e aquela tinta mesmo lavada, aí botava lá o nome, Centro Social e Catequético Santa Maria. Então, eu sou muito grato a Deus, a todas as pessoas que, ofereceram sua vida, né, em prol de ajudar o próximo. Então, Madre Odila é uma das principais pessoas que vem logo à minha mente, quando eu penso assim, em pessoas boas, que deu a sua vida para ajudar o próximo, para as pessoas terem assim, uma melhor condição de vida, eu me lembro logo de Madre Odila, né? Que depois ela terminou seus dias ali, dizia que era no Colégio Nacional das Graças, onde tem apoio ali às freiras. Como eu também não poderei de maneira nenhuma esquecer, além das professoras, duas professoras, que uma me ensinou a primeira série, professora Solange Cavalcante, se alguém a conhecer hoje, diga que eu tenho uma gratidão muito grande para ela, um carinho todo especial. E professora Miracilda, há dias eu conversei com ela pela internet, ela mora em Recife, e foi uma honra muito grande saber que ela está bem, né? Então, do carinho, mesmo nós sendo assim muito humildes, do carinho que aquelas professoras tinham para conosco, ela não só ensinava, mas ela transmitia um intuito assim, um desejo de esperança em nossos corações, né, de sermos pessoas boas, contribuir com a sociedade. Sabemos que tinha pessoas que eram bem de vida, pessoas que tinham estudado, mas se preocupavam conosco. Então eu tenho essa gratidão totalmente com a Madre Odila. Se pudesse um dia ela estivesse conosco ainda, eu diria assim, muito obrigado, Madre, por tudo que a senhora fez por nós. Também, como poderíamos esquecer, Dona Zefinha, né? Dona Zefinha era a cozinheira. Tinha uma mão especial para cozinhar, para fazer o leite, a paciência para conosco. A gente fazíamos fila. Já ao entrarmos em sala de aula, nós ficávamos em pé, cantávamos o hino nacional, rezava o Pai Nosso e rezava a Ave Maria. Ela, por ser católica, né, então, claro, ela incentivava nós termos uma afeição, uma gratidão muito grande para com Maria e para com a Igreja Católica, né? Então, nesse lugar mais ou menos aqui, é onde ficava a minha banca. Então, eu entrei aqui para estudar nos anos 70, eu já tinha 10 anos, já não queria mais aceitar, porque a minha idade já tinha passado do tempo, mas a professora se afeiçoou a mim, disse, não, vamos dar um jeito, vamos deixar você aqui, você tem vontade de aprender, Sebastião, então você vai ficar. Então, porque quando eu vim estudar, eu já tinha completado 10 anos. E 10 anos não era mais para eu estar na primeira série, 10 anos já era para ir para o Mobral, né? Aquele movimento brasileiro de alfabetização. Então eu não posso esquecer de Dona Zefinha, que morava aqui no bairro, que contribuiu muito, né? Que deixou saudade. Porque tem pessoas assim, tudo bem, nós todos somos profissionais, mas existem pessoas que, além da profissão, tem aquele carinho, aquele amor todo especial e que fica marcado para a nossa vida, para o resto da vida, né? Quanto de nós já não temos uma afeição toda especial assim, um policial que nos tratou bem, né, para um profissional, um mecânico, um atendente numa loja. Então, tem pessoas que fazem além da profissão, ela contribui além da sua profissão, além de sua obrigação. Então, era o caso de Madre Odila, de Dona Zefinha. Também a gente não pode esquecer também de seu Jerônimo, né? O Jerônimo, que viveu aqui, conheceu, ele era o vigilante dessa área aqui, era quem cuidava, né? O vigilante ficava aqui à noite, cuidando da preservação do patrimônio, né? Tinha máquinas, tinha muitos equipamentos aqui que podia a turma querer roubar, né? Tem sempre aqui as estátuas de Maria, né? Em lugar assim bem de destaque. Então, eu quero agradecer a Deus, né? Por pessoas que viveram nesse mundo, mas que ao sair deixaram saudades, né? Deixaram um rastro, né? Deixaram um rieiro de grandes atitudes, de atitudes nobres que ficarão para sempre. E eu acredito que o nosso Deus, ele não vai esquecer. Ficou para sempre na memória, né? Na memória daqueles que mesmo assim na humildade, né, tiveram uma contribuição muito grande, né, por ter estado assim, tiveram professores, né, que nos trataram de maneira assim tão especial, Madre Odila, professora Miracilda, professora Solange, tivemos também algumas aulas de professora Carminha, né, algumas vezes. Então, a gente agradece a todos vocês que contribuíram para a nossa
contribuíram para a nossa formação, contribuíram para, né, para a nossa formação educacional. Eu dou graças a Deus porque dos estudantes que estudaram aqui, a maioria, grande maioria, se tornaram pessoas boas, né, bons cidadãos, pessoas trabalhadoras, que eu, quando eu vejo alguns deles, eu tenho uma gratidão muito de apertar a mão deles, às vezes até de abraçar, que saudade, né, como foi nos anos 70, né, faz 41 anos, já faz um bocado de tempo, não é mesmo? Mas como é que vamos poder esquecer? Ficou, né, marcou e vai ficar para toda a eternidade. Então Deus em Cristo abençoe a memória de todas essas pessoas que trabalharam aqui nesse Centro Social Urbano, no período de Madre Odila, né? E vocês contribuíram, pessoas voluntárias, né? Há muitas pessoas, como Tom Lira, né? O Roque, né? Que também chegava aqui, ajudava muito, contribuía muito com esse trabalho. Então eu agradeço muito a meu Deus por essas pessoas com as quais eu tive a honra de conviver. E eu posso dizer que vocês forem úteis para a formação de novos cidadãos, de pessoas, de cidadãos de bem. Então que Deus seja louvado por tudo que vocês fizeram por nós. Então eu quero agradecer as pessoas que têm escutado, vão ver esse vídeo, né, e vão dizer assim, que tempo bom, que saudade que foi, né? Um aluno assim, porque até quando eu trabalhei na educação, a pessoa dizia assim, eu falava muito bem das minhas professoras, e ela chegava até a dizer assim, é muito difícil um aluno ter saudade da professora. Eu tenho muita saudade das minhas ex-professoras, principalmente do primário, né? Porque era uma professora para todas as matérias, né? Primeira série, segunda série, era uma professora, aí marcou, quase como se fosse uma espécie de segunda mãe, né? Hoje a escola tem muitos professores, os alunos passam por muito, raramente muito fazem a sua obrigação e não deixa a marca quase fincada nos alunos, né? Do seu exemplo, da sua maneira de ser, o carinho para com os alunos, né? Então eu agradeço a Deus por tudo, por essa honra que eu tive, por esse privilégio, né, de estar aqui nessa manhã, né, fazendo esse vídeo e dizendo a vocês, valeu a pena ter conhecido essas pessoas. Tchau, gente.